7 jurados já presentes, né? Primeira fila. Os jurados não podem se comunicar, certo? Conversou com o colega do lado, se ouvir, certo? Tá? Tem conhecimento do caso, o caso dos exploradores de cavernas, né? Todos já devem ter consultado o processo. Então, a defesa terá 20 minutos para sua fala, tá? Acusação, desculpe. Pode começar, Dr. Douglas. Primeiramente, boa noite a Vossa Excelência e aos senhores e senhoras presentes aqui neste tribunal. Em grau de recurso para julgar se os réus deverão sucumbir na pena capital, estamos aqui. No presente caso, 5 membros de uma sociedade de exploradores de cavernas ficam presos na caverna no condado de Stouffville, em consequência de desmoronamento que bloqueou a única saída, onde na presente situação mantinham-se contato com o mundo externo através de um rádio que haviam levado consigo. Conforme os fatos atestados pelos próprios acusados, no 23º dia, visto que o último contato feito por Roger com o mundo externo havia sido no 20º dia, onde o mesmo alega que a comida estava se acabando. Em apenas 3 dias de comida escassa, ou seja, em apenas 3 dias sem comer, é motivo para alimentar-se de carne humana? De forma tão brutal, a ponto de ser apedrejado tão cruelmente? Quantas pessoas morrem de fome no mundo? Não é por apenas 3 dias, é por meses passando fome. Foi proposto por Roger Wetmore um acordo onde um jogo de dados decidiria quem serviria de alimentos uns para os outros. Assim eu pergunto, a vida de alguém pode ser decidida por algo tão irrelevante como um jogo de dados? Pois eu lhes digo ser mais ético morrer de fome do que alimentar-se de seu semelhante. Roger Wetmore declarou que desistiu do jogo, pois havia refletido e decidido esperar outra semana antes de adotar uma conduta tão canibalesca como aquela. Os outros o acusaram de violação do acordo e procederam ao lançamento dos dados. Quando chegado a vez de Wetmore, um dos acusados atirou-se em seu lugar. Vocês acham que ele ficou calado? Que ele aceitou ser o herói daqueles exploradores? Morrer para lhes conceder a vida? Perder a sua vida de forma tão brutal? Sendo que ele mesmo decidiu não continuar com a ideia? Cito-lhes a lei natural de Charles Darwin, onde os mais fortes tendem a sobreviver em situações adversas. Foram ceifadas 10 vidas de operários, 10 famílias desestruturadas, para ajudar os exploradores. Pois assim, pouco adiantou, já que dali nem todos conseguiram sair com vida. Faço aqui uma apelação aos jurados. Pensem essa situação que Roger Wetmore passou. E se fosse algum de seus familiares, seus pais, ele passando pela mesma situação que Roger, sendo torturado até a morte, pois o ser humano só tem a tendência de agir quando se é envolvido. Será agora diferente? Será a justiça realmente importante a todos, e não somente a partes interessadas? Se a lei bastasse, não haveria necessidade de tribunais. Que seja feita justiça, não somente pela vida de Roger Wetmore, que foi ceifada, mas pelo direito à vida que lhe tiraram. Direito este que todos nós temos, e apenas Deus pode nos tirar a vida naturalmente.
Os mineradores violaram uma norma posta pela sociedade, com legitimidade e validade suficiente para determinar e ordenar condutas. E também em obediência à lei, como é o que diz: quem quer que intencionalmente prive a vida de outrem será punido com a morte. Peço aqui a condenação dos acusados e que seja feita a justiça. Muito obrigado pela palavra. Excelentíssimo senhor juiz, nobres jurados, componentes da defesa e demais presentes. Como representante dessa sociedade, inicio minha tese de acusação indignado, revoltado. Hoje estamos diante de um caso intrigante, onde esses indivíduos tiraram a vida de um pobre cidadão. Peço a vocês, fechem os olhos. Imaginem a situação. Roger Wetmore é morto de forma macabra. E essa pedra, é o símbolo desse cruel assassinato. O texto de nossa lei é bem claro. Quem intencionalmente tirar a vida de outrem será punido com a morte, sendo que esta lei não cabe exceção. E se me disserem, essas pessoas estavam em um estado de necessidade. Mas eu pergunto a vocês ainda, asseguro a vocês, uma vez conhecida a lei, não se pode exaurir dela. Tenho dado a esse caso toda a atenção necessária, certo de que a justiça será feita e de que esses indivíduos serão condenados. O lema da espeleologia dos exploradores de caverna é bem claro. Em uma caverna, nada se tira, a não ser fotografias. Nada se deixa, a não ser pegadas. E nada se mata, a não ser o tempo. A defesa tentará persuadi-los de que esses indivíduos estavam em um estado de necessidade. No entanto, é um tanto fantasioso. O que dizer então dos famintos da África e de tantas outras partes do planeta? Essas pessoas comem até terra para sobreviver. Outra coisa, alegam que houve um suposto sorteio. Mas e se não houve? E se Roger Wetmore foi traído pelos seus companheiros? É muito estranho o fato de que quem teve a ideia ter sido o mesmo a ser sorteado e sacrificado. Digo a vocês, qualquer tentativa de inocentar esses indivíduos assemelha-se à intenção de usurpar os rigores de nosso ordenamento jurídico. E ainda acrescento, se nossas leis forem mitigadas, atropeladas pelo sentimentalismo dessa corte, digo que não adianta todo o estudo que tivemos. Esses ordenamentos não servirão de nada. Assim concluo que em todos os aspectos sobre os quais esse caso pode ser visto, essas pessoas são culpadas do crime de assassinato e deverão ser culpadas. Encerro assim minha acusação. Boa noite, Vossa Excelência, aos jurados e a todos aqui presentes. Inicio minha tese de acusação indignada com tamanha crueldade aqui vista. Não há dúvida que, conforme os fatos usados, os réus não praticaram livre e consciente o ato de homicídio. Os mais fortes em situação de risco sempre sobrevivem. No entanto, os exploradores não morreriam todos de uma vez. Sendo assim, eles podiam se alimentar do primeiro que morresse.
Na situação deles, o contato com o resgate já havia sido feito. Sendo assim, não se necessitava de precipitação e tamanha crueldade. Encerro dizendo: nenhuma vida é mais valiosa que a outra. Todos eles eram conscientes de que tirar a vida de uma pessoa, mesmo que seja para a sobrevivência, é crime. Boa noite a todos, Vossa Excelência. A situação que se encontra esses 4 sobreviventes são de assassinos. É válido lembrar que só estão vivos porque se alimentaram de carne humana. Roger Watt. Os acusados alegam que Roger quebrou o contrato que foi imposto por ele mesmo, pois, após ter imposto esse contrato, ele desistiu por pensar que poderia sim aguentar mais alguns dias e muito mais. Mas seus companheiros não aceitou que ele desistisse, e mesmo assim deram início ao lançamento de dados. Agora eles perguntam: Roger permaneceu calado? Roger queria mesmo sair como herói? Tipo, tirar a própria vida para 4 pessoas sobreviver? Roger já estava sendo coagido, já estava sendo julgado. Afinal, eram 4 pessoas contra 1. Caríssimos, os acusados alegam a irrelevância deste contrato informal, criado no estado de natureza, pois digo aos senhores que este contrato é inválido e nulo. Como pode haver um contrato onde o objeto é a vida humana? Houve testemunhas imparciais? Não teve testemunhas parciais. As únicas testemunhas que teve neste caso é aqueles que estão aqui sendo julgados. É um absurdo que o objeto de contrato seja a vida humana. Sendo assim, este direito é fundamental para adotar a dignidade de uma pessoa humana. A vida é um bem jurídico, é inalienável, é indisponível. Logo, essa ideia de contrato não deveria ser discutida entre estes homens. Quanto mais analiso este caso cautelosamente, mais me inclino para a condenação de pena máxima a esses condenados. Muito obrigada. Boa noite, Excelência, irmãos jurados, colegas advogados. Bom, faço das minhas palavras, meu colega, que, como representante da sociedade, venho aqui para esclarecer tal fato, e colocar a pena máxima, pedir a pena máxima que o nosso Estado determina, que é a pena de morte. Como vimos nos fatos aí, hoje eu queria saber se essa porta aqui fechasse e essas luzes apagassem, qual de vocês aqui queria morrer primeiro? Eu não. Qual de vocês? Você queria morrer? Responde. Não, né? Eu também não. E eles querem, senhores jurados, que os senhores endossem tal prática criminosa. Querem que os senhores coloquem na rua. A família deste homem já foi condenada, já foi punida uma vez, quando ela recebeu a notícia de que o rapaz estava morto. E querem que os senhores libertem eles hoje. Eu também queria. Mas será que vai adiantar? Nenhum de nós estávamos lá dentro para saber se realmente foi Roger que estava falando naquele rádio.
Porque poderia ser qualquer um daqueles, dos acusados no rádio. Poderia ser qualquer um deles. Porque não é igual um aparelho celular que dá para falar, e você escuta a voz da pessoa. Poderia ser qualquer um deles. Olha lá a cara deles. Coitadinhos, né? Olha lá. Ô, sofrimento, hein? Então, novo jurado, o que me deixa muito indignado é saber que hoje pode sair daqui esses 4 assassinos, esses 4 monstros que mataram, assassinaram brutalmente, cruelmente aquele rapaz, e a sociedade, vocês vão deixar eles como se nada tivesse acontecido? Será que isso é justiça? Complicado. Senhores, quer dizer então, se julgarmos esse caos hoje, a justiça estará abrindo precedente para que amanhã outras pessoas façam o mesmo que eles fizeram, ou pior. Quer dizer que então amanhã o médico chegar e falar para mim que você vai morrer se você tiver um rim. Aí eu vou chegar ali na rua, vou pegar o rim de uma pessoa e vou matar ele? Porque eu não quero morrer. Quem é que quer morrer? Então, eu venho aqui, em nome da sociedade, do Ministério Público, pedir a pena máxima para esses acusados, em nome do Estado, em nome da lei, das nossas leis vigentes. Obrigado. Defesa tem 20 minutos. Boa noite a todos, boa noite, excelência, boa noite, queridos advogados, boa noite, jurados e convidados. Estamos nessa noite para recorrer à liberdade de 4 exploradores, que já conhecemos muito bem a história deles. Sabemos que aqueles homens não escolheram passar por que eles passaram, e que todos estavam em extrema necessidade, em estado de extrema necessidade. E todos corriam o risco de morrer. O próprio Roger sabia o risco que ele estava correndo. E foi dele a ideia de se alimentarem de carne humana. Nenhum dos exploradores tinha a intenção de matar. Mas se não fizessem isso, todos morreriam de fome. E que fique muito claro que os 4 exploradores só assassinaram Whitmore porque estavam em condições adversas àquilo que foram acostumados em sua vida em sociedade. Pois se tivessem fora daquela caverna, provavelmente nunca cometeria tal ato. Eles cometeram o ato por força de irracionalidade guardado no inconsciente humano. Algo que só poderia ser acordado em uma situação de extrema loucura. Como exatamente aconteceu no caso. Eu quero chamar a atenção aos senhores uma pesquisa que foi feita recentemente de opinião pública. Foi falada, televisionada, onde 90% da população da sociedade, que os senhores fazem parte, 90% dos entrevistados absolveram os réus. Dos 10% e 3% não souberam. Dos 10%, 3% não souberam ou não quiseram opinar. Enquanto apenas 7% optaram pela condenação dos réus. Não estamos aqui para aferir a popularidade dos réus. Estamos citando esse caso
para que a gente entenda que a sociedade da qual os senhores fazem parte já se encarregaram de absolver esses homens. Sendo assim, não seria justo condená-los à morte. Primeiramente, porque não seria justo com os operários que, durante avalanches, nas tentativas frustradas de salvá-los, foram mortos. Foram 10 operários. 10 operários tentaram salvar esses homens. Não seria justo com eles. Outro fator de evidência é o fato deles viverem o resto da vida com isso no seu consciente. Imagina você passar a vida inteira lembrando de você dentro de uma caverna, passando pelo que você passou, tendo que se alimentar de carne humana, fazendo isso com um amigo seu, que você não queria fazer. Mas aquele estado de necessidade te fez fazer. Então, com isso eu peço para vocês, jurados, que vocês absorvam esses réus, que eles já pagaram a vida deles. Muito obrigada. Boa noite, promotores. Boa noite, jurados e a todos da plateia. Antes de começar a expor os motivos pelos quais tenho a certeza que os réus devem ser absolvidos, peço aos jurados que decidam com extrema justiça. 5 trabalhadores, exploradores de cavernas, saem a trabalho em busca do sustento de suas famílias. Trabalho esse em uma caverna. Quando estão a trabalhar, no interior da caverna, acontece um desmoronamento de terra. Interdita a passagem da caverna. E presos ali ficam 5 trabalhadores. Sem contato nenhum. Passa dias após dias sem notícias para suas famílias se preocupam e vão em busca de socorro. Ele procura as autoridades da cidade, governador, prefeito, enfermeiros, médicos, bombeiros e demais autoridades. Ele só consegue contato no 20º dia, através de um rádio. Aí perguntam se sobreviveria mais alguns dias sem alimento. Aí disseram que não. Aí Roger sugere aos seus colegas um pacto, e todos concordam, que dentre eles há um sorteio. O que for sorteado será morto para alimentar os demais. Aí acontece o seguinte: o Roger é morto e os demais são alimentados. E assim segue. Lembremos também dos 10 homens que foram mortos em busca de salvar esses presos na caverna. Pessoas de bem, homens, pais de família, estavam ali a trabalhar em busca do sustento para sua família. Peço que os jurados que absolvam os réus, pois são pessoas idôneas, pessoas direitas. E que a morte dessas pessoas, dos 10 trabalhadores e de Roger, não fique em vão, pois eles morreram como heróis, em busca de salvar vidas de outros. Obrigada, senhores.
Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar o excelentíssimo juiz, Francisco Flávio, aos ilustres promotores, aos colegas de defesa, aos réus e aos jurados aqui presentes. Primeiramente, eu quero fazer um apelo para que os senhores se coloquem no lugar desses nobres cidadãos e julguem de acordo com as suas convicções e com as suas consciências, porque eles são tão vítimas quanto o Roger Waltmore. Eles já pagaram duras penas, trancafiados no interior daquela caverna, e eu não tenho qualquer dúvida que tanto eu quanto qualquer um de vocês aqui, se tivessem passado pela mesma situação, celebrariam os mesmos pactos, celebrariam os mesmos contratos. Agora eu gostaria de pedir aos senhores que viajassem no imaginário e se colocassem na mesma situação que esses nobres cidadãos estiveram. E imaginem vocês presos no interior de uma caverna, cobertos por toneladas de rochas, em situação insalubre, fétido, sem água, sem comida, sem qualquer tipo de higiene, asepsia, bebendo da própria urina. Aí eu pergunto aos senhores, se eu chegasse hoje aqui nesse tribunal e oferecesse um copo de urina para cada um dos senhores, eu tenho certeza que a maioria me olharia com nojo, com repugnância, porque aqui todos estão saciados da fome e da sede. Mas eu tenho certeza absoluta que esse mesmo copo de urina negado aqui hoje, se acaso os senhores estivessem presos no interior de uma caverna há 32 dias, seria a solução para saciar a sede dos senhores e das senhoras. Agora, supomos outra situação hipotética. Supomos que esses 7 jurados aqui tivessem uma embarcação em alto mar e o mar revolto, e na iminência de um naufrágio, os senhores iriam se recorrer aos coletes salva-vidas, e naquela pequena embarcação teria apenas 6 coletes salva-vidas. Com certeza os senhores iriam se recorrer a esses coletes, ignorando aquela única pessoa que estaria condenada à morte. Seriam vocês que conseguiram esses coletes salva-vidas condenados por homicídio, pelo aquele único que não conseguiu se salvar? Seriam vocês condenados à pena de morte por isso? Então, é muito fácil julgar as pessoas quando a gente não coloca no lugar dos outros. E a gente se colocando nessa situação, olhando o que esses nobres senhores passaram, a gente pode observar a situação que eles estiveram, o que eles passaram. Então, eu acredito que Roger Waltmore, ele deixou sim um legado, porque ele deu a sua vida para salvar a vida desses outros cidadãos que aqui estão. E eu tenho certeza que, para que esse legado continue, a permanência desses cidadãos é essencial. Então eu peço para que os senhores julguem de acordo com as suas consciências, com as suas convicções, e absolvam esses réus. Obrigado, excelência. Mil perdões, pensei que já tinha terminado. Eu vou recomeçar. Boa noite, excelência. Boa noite aos nobres acusadores, aos meus colegas de defesa. Boa noite aos jurados. Boa noite a todos aqui presentes. Eu quero ressaltar aqui, antes de começar a minha defesa, porque os meus clientes são inocentes e hoje eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com a justiça feita. Aonde a acusação, eles diz que eles ficaram 3 dias presos na caverna. Eles não têm conhecimento desse fato, porque eles ficaram 33 dias presos. No 33º dia que eles foram salvos. E o outro colega acusador aqui disse que também que eles poderiam sobreviver comendo terra. Eu nunca vi um ser humano que sobrevivesse comendo terra. Então é de natureza humana que quando se encontra em risco de morte, eleva o máximo de sua aptidão física por conta da descarga enorme e adrenalina no organismo. Esperam mais uma semana antes
de prosseguir com o acordo poderia ser fatal por razões de resistência, desequilíbrio no organismo e debilidades. No caso, a apresentação da ideia de sacrifício de um deles em favor dos demais criou-se um ambiente forte, de forte pressão ao psicológico, uma preocupação tal de que forma seria feita a escolha, e gerando uma única certeza, que alguém morreria, e praticamente impossível para qualquer ser humano manter o seu controle emocional diante do iminente risco, complementando ainda pelo medo de ser sacrificado enquanto dorme ou apunhalado pelas costas, gerando contenda e desconfiança entre eles. O medo da morte, a incerteza de o resgate chegar a tempo, aliado à forte pressão psicológica, e o medo de servir de alimento para os demais, gerou uma situação tão adversa, que com certeza enquadra-se dentro do que se entende por estado de necessidade. Vale lembrar que o sacrifício veio após o período de 21 dias. De 21 dias sem alimentos. E a única maneira de se manterem vivos foi comendo a carne de um deles. Não havia outro modo para os exploradores se alimentarem, e sendo água e comida indispensável para a vida, não tendo eles alternativa, pois havia o risco de morte por desnutrição, sendo inviável aguardar a morte natural de um dos indivíduos para se alimentarem de sua carne, visto o lapso temporal exigido, diminuindo ainda mais as chances de sobrevivência, sendo adiado o máximo possível a medida extrema de sobrevivência, conforme relatada dos próprios réus. Caros jurados, para salvar suas vidas, onde o elemento subjetivo era a única e exclusivamente a repelir o comportamento perigoso de Roger, não cabe à sociedade externa, nem mesmo ao júri aqui presente, esperar uma atitude diferente da tomada, pois em um momento ainda a lucidez de Roger, antes de tomar a decisão de sacrificá-lo, foi questionado se seria aconselhável que tirasse a sorte para determinada qual dentre eles deveria ser sacrificado. É justificável que uma vida tem menos valor se comparado à probabilidade de vidas. Pode parecer frio, mas destacamos que foi aqui sacrificado o direito de um indivíduo para garantir o direito à vida. Além da integridade física dos sobreviventes, pois se esperasse que um deles morresse de forma natural, com o quadro de desnutrição de todos se agravaria ainda mais, dificultando a sua recuperação. Além do fato de eventualmente haver conflitos entre eles também, prejudicando a integridade psicológica de ambos. O fato de matar alguém já por si só é um fardo pesado, o que se aumenta ainda mais se a vítima for alguém próximo, como eram estes 5 amigos. Eles eram 5 amigos que estavam juntos, existia uma vivência, mas ali, quando eles estavam acostumados habitualmente a conviver constantemente juntos, todos em explorações, quanto em suas casas, em ambientes familiares. Então esses 5 eram 5, hoje nós temos 4. Eles eram amigos, eles tinham um ambiente. Existe um fardo maior que esse, do que você carregar um peso de ter matado alguém próximo a você? 1 minuto para a conclusão. Temos entendimento de causa, aquilo que sem a qual a morte não teria acontecido. Porém, de acordo com o estudo do caso, a quem poderíamos culpar a causa do sacrifício? O culpado é Roger, por ter sido o criador da ideia. Aos engenheiros da equipe do resgate que afirmaram ser necessário ainda mais 10 dias, criando enorme ansiedade e expectativas ao ambiente. Conforme o exposto, chegamos à conclusão que não houve nenhum crime
Uma vez que, de acordo com o texto constitucional, para que se caracterize crime, é obrigatória e necessária a existência de fato típico, ilícito e culpável. Uma vez que foram afastados aqui os elementos de ilicitude e culpabilidade, tem-se por certo a inexistência de crime. O sacrifício de um homem foi necessário para a subsistência dos demais homens ali presentes, e foi a única forma encontrada ali. Portanto, se não há mais evidência que comprova o crime, não há aqui que se falar em pena, pois no nosso ordenamento jurídico é impossível condenar alguém se este não cometer nenhum crime. Uma palavra, acusação Eu não sei se é para rir, se é para chorar, né? Foi. Os argumentos da defesa aí, não sei. Foi. Não sei se é para rir, se é para chorar, né? Porque temos que lembrar que estamos mexendo aqui com vidas. Com vidas. Isso aqui não é um desenho animado. Então, desprovido está a defesa, senhores jurados, que eles trazem verdades. Em verdades como a de que o alimento acabou, tentando confundir os senhores. Senhores, precisamos ficar atentos aqui hoje, que temos como relato, a única fonte de prova, o relato dos 4 assassinos. Mais nada. Não sabemos se Roger, a hora que ele falou no microfone, já estaria amarrado, se foi um dos acusados que falou no microfone. Portanto, nobres jurados, não se deixem levar pelos argumentos da defesa. Os senhores precisam ficar atentos às consequências de absolvência que advirão se os senhores hoje libertarem esses 4 assassinos aqui. Ora, veja, eles falam que é pobres coitados, né? Pobres coitados, tá certo. E querem, e a defesa quer que os senhores endossem então prática criminosa. Como já temos no processo a materialidade que se comprova com o corpo de Roger na caverna, e a autoria com a confissão dos 4 acusados. Perdão, excelência, que é muito, a gente se exalta mesmo. Agora imagina a família daquele homem. Imagina a família daquele homem, que já foi julgado uma vez, e vai ser julgada 2, se os senhores endossarem tal prática criminosa. Os senhores, nobres jurados, estão aqui porque representam pessoas da sociedade, porque representam pessoas de discernimento, pessoas justas, sábias. A defesa alega que o Estado se omitiu, que nada fez. Ora, 10 homens foram mortos para salvar a vida de um, e o Estado se empenhou para que salvasse a vida de 5. Não há que se alegar que o Estado omitiu. O Estado não diz, vai lá, quem for o mais forte que vença, depois nós resolvemos isso aqui fora. Infelizmente, eis que o dia chegou, e para o infortúnio da vítima, ela já não estava mais viva. Senhores, é preciso atentar mais uma vez para as consequências de absolvências que advirão se os senhores endossarem tal prática criminosa. Percebam, senhores, como argumento, a defesa tem um estado de necessidade. Por Deus, será que elas pediram
para o Estado. Será que nós podemos matar ele? Sabendo, porque não tem nenhum leigo aqui, não são leigos, todos são conhecedores das nossas leis. Portanto, senhores jurados, fica evidente o desespero da defesa em argumentar. Senhores, eles alegam que o direito natural. Eu acho que deveria ser direito natural é quando o índio mata outro índio. Isso sim poderia ser direito natural. Isso sim poderia ser direito natural. Porque, ou por acaso eles são analfabetizados na nossa língua? Eu acho que não. Portanto, senhores, eu quero dizer mais uma vez, eu quero só reforçar a tese aqui, as consequências da absolvência que advirão se os senhores deixarem esses monstros, esses canibais, não tem nem palavra, deixarem eles sair daqui hoje sem serem julgados. E eu peço hoje aqui o julgamento da pena máxima do nosso Estado, que é a pena de morte. Porque não tiveram nenhum receio, nada. Agora você imagina uma pessoa que come carne viva, o que ela não pode fazer? Me fala. Essa mulher aqui, nobre jurado, essa sim se encontra em estado de necessidade. E nem por isso ela pediu permissão para o Estado para matar o seu filho, para comê-lo. Não. Ela segue com toda a dificuldade que tem, porque mãe, quem é mãe sabe, mas não matou o seu filho, não pediu permissão para o Estado. Então eu peço aqui, hoje, a condenação dos 4 acusados. O colega quer falar aí? Um pouco? Pois então, eu venho aqui falar aos senhores da defesa que eu fiquei confuso. Eu estou sem saber. Foram 32 dias ou 33 dias? É isso que eu quero saber. E outra, ao senhor da defesa que me falou que eram 3 dias que eles estavam presos, volto a falar, conforme os fatos atestados pelos próprios acusados, no 23º dia, visto que o último contato feito com o Roger, com o mundo externo, havia sido no 20º dia. Eu não aleguei que eram 3 dias que eles ficaram presos. Eu aleguei que foram em apenas 3 dias, vocês consumaram o ato de falar que eles estavam em estado de necessidade. Estado esse de necessidade que foram 3 dias. Tantas pessoas nesse mundo que morrem passando fome, não são por 3 dias, são por meses. Isso não se forma estado de necessidade. E a lei é clara: quem quer que intencionalmente prive a vida de outrem, será punido com a morte. E se a lei bastasse, não haveria necessidade de tribunais. Eu peço aqui que a justiça seja feita. Não vou exceder o tempo, já falei tudo que eu tinha de falar. E os jurados, tenho certeza que eles vão fazer a justiça. Muito obrigado pela palavra. Nobres jurados, quero ressaltar para vocês aqui, Roger, falando em seu próprio nome, em representação dos demais, indagou se ele seria capaz de sobreviver por mais de 10 dias, se alimentasse da carne de um deles. O presidente da comissão, preste atenção, o presidente da comissão respondeu a contragosto, em sentido afirmativo. Vocês estão entendendo? Em sentido afirmativo.
segundo o estudo do caso, para que se obtivesse sucesso no resgate dos exploradores, houve a necessidade de gasto altíssimo, tanto por parte da sociedade espeleológica, quanto da economia pública, fora a perda de 10 operários. Então, teve um custo alto, teve perda de 10 homens, pais de famílias, envolvidos no resgate por conta de novos deslizamentos. Então, qual o objetivo excessivo de gasto? Se após o resgate dos exploradores, dessas pessoas que estão passando constrangimento, passando essa injustiça aqui agora, qual o objetivo excessivo desses gastos? Se após todo esse gasto, vocês irão condená-los? É uma afronta total desse caso com o gasto público. A operação de salvamento gerou um grande desprendimento de dinheiro público, e a finalidade era salvar vidas. Porém, se caso condenados aqui os réus, sua finalidade será desvirtuada, e não haverá justiça ao condená-lo. Além disso, também houve a morte de 10 operários durante o trabalho de resgate. Uma sentença desfavorável aos sobreviventes tornaria totalmente vã a morte dos operários e um desrespeito também aos seus familiares. Veja bem, o Estado gastou, 10 pessoas morreram, o presidente da comissão concordou com a ideia de Roger foi o causador, porque aqui, olha só, o entendimento de causa, aquilo sem a qual a morte não teria acontecido, porém, de acordo com o estudo do caso, a quem poderíamos culpar por ter dado causa ao sacrifício? Roger Whitmore, por ter sido o criador da ideia. Quem foi o criador dessa ideia? Foi Roger. Roger foi o criador da ideia. Aos engenheiros da equipe de resgates, que afirmaram ser necessário ainda mais 10 dias, criando enorme ansiedade e expectativa no ambiente. Aos médicos, por confirmar que eles não tinham condições de passar mais 10 dias vivos, sem alimentos de confirmação que poderiam sobreviver ao alimentar-se da carne de um deles. As autoridades que, ao serem questionadas, se omitiram a mesma pressupondo que eles colocariam em execução um plano de sobrevivência, e ainda assim os colocariam, não orientaram o que eles fizessem isso. Enfim, todas essas pessoas que eu mencionei estão envolvidos e tiveram tantas oportunidades, quanta competência necessária para tanto evitar a prática de tal conduta, e mesmo assim não fizeram. Então, por qual motivo julga? Por qual motivo julgamos ele? Por qual motivo condená-lo? Conforme chegamos à conclusão de que não houve nenhum crime. Não houve nenhum crime. Uma vez de acordo com o texto constitucional, para que se caracterize crime, é obrigatória e necessária a existência de fato típico, ilícito e culpável. Que culpa eles tiveram? Eles estavam dentro de uma caverna, eles pediram opinião. Para quem tem conhecimento desse caso, sabe que eles perguntaram, eles pediram opinião médica, buscaram sacerdotes, e ninguém teve a coragem de responder o que eles fizessem. Uma vez que foram afastados daqui os elementos de ilicitude e culpabilidade, aqui está sendo afastado todos os elementos de culpabilidade. Tem-se por certa a inexistência de crime. O sacrifício de um homem foi necessário, sim, para a subsistência dos demais. E mais evidência que comprova o crime. Não há aqui que se falar em pena, pois o nosso ordenamento jurídico é impossível condenar alguém
se estes não cometeram nenhum crime? Como vamos condenar eles, se eles não cometeram crimes? Senhores jurados, se vocês condenarem esses 4 jovens, vocês vão embora para suas casas hoje com a consciência tranquila? Diante desse relato, provas, aonde eles foram vítimas, aonde eles não tiveram o apoio do Estado, aonde eles estiveram sobre a lei da natureza. Como condená-los? Como? Não há crime. Existe sim condenação. Justiça tem que ser feita, mas em cima de crimes provados. E aqui nós temos provas que esses 4 não cometeram crimes. Eles são inocentes. Eles precisam ser reembolsados pelo que eles passaram ali 33 dias. Eles têm problemas psicológicos hoje. Eles passam por problemas que eles precisam ser tratados. E agora, vem a nossa promotoria querer acusá-los. Eles já passaram crime, eles já pagaram por isso ali. Eles pagaram um crime, eles pagaram um valor altíssimo ali naquela caverna. Então, não há crime. Não há crime, eles são inocentes. Agora, senhores, senhoras, examinem dentro de vocês. Se não há crime, por que condená-los? Eles são inocentes. E assim termina a minha declaratória aqui. Eu vou usar os 2 minutos. Concluindo aqui, só para afirmar para vocês que Roger, falando em seu próprio nome, em apresentação dos demais, indagou se ele seria capaz de sobreviver por mais 10 dias. E isso já tinha 20 dias que eles estavam presos. Olha só. Depois disso tudo aqui, ele ainda perguntou, ele ainda pediu opinião. Ele pediu opinião às pessoas que estavam aqui fora em liberdade. Porque imagina, você está dentro de uma caverna preso sem chance de sobrevivência. É uma coisa, agora você está fora, você está em liberdade, é outra coisa totalmente diferente. Mas mesmo assim, aqueles que estavam fora ali daquela caverna, não souberam, não deram conta de responder as perguntas que eles fizeram. Então, concluindo, eles são inocentes. Não há crime aqui. E dou por encerrado a minha fala. Encerrados os debates, vamos agora pedir que todos saiam. Fiquem aqui apenas os jurados, os 7 jurados, para a gente deliberar sobre o veredito. Todo mundo aí. Só fica o